Fala, meus queridos! Nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia de trade pensando em trades curtos, os chamados Scalp Trades, tá? Esse vídeo é para você que quer fazer trades ali no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos a gente tem uma estratégia muito interessante que costuma dar muito certo. Antes de mostrar essa estratégia para vocês, gostaria de pedir para que vocês me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, acompanhem o Telegram, se inscreva nesse canal, compartilhe, comente e me ajude a transmitir esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Esse conteúdo aqui de fato pode colocar dinheiro no seu bolso. Então, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Tô com o meu TradingView aqui aberto, tô com a moeda chamada PEP, é uma meme coin, tá? Ela tá bastante volátil nos últimos dias e é interessante a gente operar moedas voláteis porque tende a ser mais rápido os trades. E olha só o que acontece. Tô com um indicador aqui embaixo chamado RSI, que é o nosso índice de força relativa. A gente tem duas zonas de bastante interesse no RSI, tá? O RSI ele é um indicador que vai de 0 até 100. Quando você tá acima de 70, ou seja, entre 70 e 100, você tá em uma zona que a gente chama de sobrecompra, tá? Você está sobrecomprado. Quando você está de 30 até 0, você está na zona que a gente chama de sobrevenda. E qual que é a grande questão? Quando você tá olhando pro gráfico de 1 hora e tá vendo que ele tá caindo, aonde que você vai buscar esses pivôs? Ou seja, onde que você vai buscar essas retrações, esses movimentos corretivos para cima? Exatamente no gráfico de 5 minutos. Por isso que eu falei para vocês que esse é um trade rápido, que a gente utiliza o gráfico de 5 minutos. Então, como que vai funcionar? Para a gente saber se vai subir, você precisa de um repique no gráfico de 5 minutos. Essa estratégia tem gente que chama de repique, tem gente que só chama de sobrecompra, sobrevenda. Enfim, tem vários nomes para essa estratégia, tá? Mas qual que é a questão? Se o gráfico está caindo e você está buscando justamente o movimento contrário, você está procurando o repique, você está procurando o momento de entrar comprado. Aonde que você entraria comprado nessa moeda PEP? Quando o RSI dela cai abaixo de 30. Então, nesse caso aqui, ó, você pode ver que caiu. Aqui embaixo ele estagnou. O RSI, olha só, o tanto que o RSI já estava abaixo de 30. E o que acontece quando o RSI cai abaixo de 30? A moeda sobe. Aqui da mesma forma, ó. Se você olhar aqui na frente, caiu, estagnou. Olha só, o RSI tá aqui na zona do 30. O que aconteceu depois? Subiu de novo. Só que esse trade aqui, pessoal, você tem que fazer alvos curtos, tá? Eu recomendo você utilizar trailing stop nesse tipo de trade para que você consiga sair no momento certo. E quando a gente pega uma moeda muito volátil como a PEP, esse pequeno movimento aqui, ó, corresponde já a 10%. Estamos no gráfico de minutos. Estamos falando aí que em poucas horas, ali 1 ou 2 horas, esse trade aqui, ele já teria sido muito bem executado. Se você colocar uma alavancagem de 10x, aqui, ó, basicamente em 1 hora, você já teria pegado essa zona aí de quase 10%. Ou seja, você teria lucrado 100% em praticamente 1 hora. Se você olhar para trás, todas as vezes que ele caiu abaixo do 30, olha só, mais uma vez aqui, ó, estagnou, subiu. Você precisa esperar ele estagnar, tá? Você precisa esperar dar sinais de reversão. Como foi, por exemplo, esse caso aqui, ó. Olha só, esse candle aqui a gente chama ele de martelo. É um candle de reversão. Basicamente é um candle que fala assim, tá caindo a partir daqui, não vai cair mais. E aí ele começa a subir, tá? Então busque sinais de reversão para você fazer a sua entrada. Outro sinal de confirmação, né, de reversão, seria esses dois candles verdes aqui. Perceba que esses candles, eles conseguem engolfar a vela anterior. O que é um engolfo? Quando basicamente você tem o corpo fechando acima da última vela, tá? Então, se teve uma vela negativa aqui para baixo, os corpos dessas velas aqui conseguiram suprir essa última vela. Então, aqui esteve um engolfo. Essa estratégia também funciona para você vender. Lembra que eu falei para vocês que acima de 70 você está sobrecomprado? Dá uma olhada o que acontece quando o RSI passa dos 70. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, deixa eu aumentar o zoom. RSI passou de 70, gráfico de 5 minutos, tendência no gráfico de hora é de queda. Olha só o que aconteceu. Passou de 70, ele fez justamente aquele repique que a gente falou, né? Então o gráfico de 1 hora tá fazendo esse movimento aqui. E aí teve esse topo. Inclusive foi um topo aonde o RSI saiu dos 30, foi lá para os 70. Aqui você vende. Quando você vende aqui em cima, olha só o que vai acontecer. O RSI vai tender a cair de novo até novamente os 30. Olha só o tamanho desse movimento. Você pega a régua para medir, você tá falando de 20%. Alavancado em 10 vezes é um trade de 200%. Só utilizando o gráfico de 5 minutos. Você olha aqui para trás, ó, a mesma coisa aconteceu. Aqui você tinha um canal onde você sabe que esse canal rompe para baixo, tá? Uma figura gráfica que rompe para baixo. RSI aqui em cima, formou topo,
caiu novamente. Ou seja, no gráfico de 5 minutos, você acompanha uma tendência, tá? Então você está olhando para o gráfico de hora, tá vendo a tendência, aí você diminui para o gráfico de 5 minutos e assim você consegue fazer alguns scalps, simplesmente shortando o RSI quando ele passa de 70 e comprando o RSI quando ele baixa a menos de 30. Dessa forma você coloca alvos curtos, então utilize também o trailing stop, tá? Ali com uma variação curta, e assim você consegue surfar mesmo quando a gente tá em mercados, digamos, mais chatos, tá? O mercado tá um pouco lateral. Espero que essa estratégia seja útil para você. Você vai conseguir utilizar isso em trades curtos. Essa é uma estratégia que de fato funciona, realmente coloca dinheiro no seu bolso. Inclusive essa semana a gente estava assistindo Champions League. Eu fiz um trade desses antes ali basicamente de começar o jogo. O trade durou 10 minutos, tá? Em 10 minutos eu coloquei $20 no bolso. $20 são R$100 mais ou menos. Então eu tava sentado no meu sofá assistindo o jogo, fiz um trade de $20 só utilizando dessa estratégia. É uma estratégia que funciona, espero que dê certo para você. Esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando para vocês essa estratégia de scalps aqui, utilizando os repiques de 5 minutos. Espero que você tenha gostado e abraços, até o próximo vídeo.